Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Deixo-lhes uma pequena porção da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 29 a seguir, que diz assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Amém. Somente estes versículos. A palavra de Deus aqui nos mostra um homem chamado Simeão, que estava chegando a findar os seus dias, mas que a Bíblia diz que ele era um homem que tinha sobre ele a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo revelou para ele que ele não haveria de partir desta vida sem que primeiro visse o Cristo, visse o cumprimento da promessa que Deus fez por meio de seus profetas nos séculos passados, em que ele haveria de enviar o Cristo o Redentor, não somente para Israel, mas para a redenção de toda a humanidade. Por isso, bem-aventurado quem crê em Jesus Cristo e aceita Ele como Salvador. Então, chegou o tempo de cumprir esta promessa. Maria, uma mulher virgem, que gerou Jesus Cristo em seu ventre, mesmo sendo virgem, porque mostra que Deus tem poder para fazer todas as coisas e não depende de atos humanos. Deus sem o ser humano continua sendo Deus, mas a humanidade pecadora sem Deus o que será? Ora, a humanidade precisa de um Redentor, alguém que perdoe seus pecados e que o justifique diante de Deus. Então ali em Belém nasceu o menino, Jesus Cristo, aquele que é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Então Simeão estava em sua casa e, movido pelo Espírito Santo, foi até o templo. Chegando ali, deparou-se com Maria e José e a criança em seus braços. Então Simeão pegou o menino Jesus e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora o Senhor pode me despedir, o Senhor pode me levar, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ali Simeão estava louvando o Senhor e dizendo: Senhor, hoje eu tenho aqui nas minhas mãos o cumprimento da tua palavra. O Senhor prometeu, por meio dos profetas, enviar o Cristo, o Messias, o Senhor, o Redentor. E eis aqui na minha mão, o Senhor cumpriu a tua palavra. Tua palavra não caiu por terra. Passaram-se os séculos, passaram-se os tempos, mas eis aqui, cumprido em minhas mãos está. É isso que Simeão estava falando. E aí ele diz: os meus olhos viram a tua salvação. E o que esse texto está dizendo é que um dia todos nós também vamos partir deste mundo. Mas antes de partirmos, todos nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Você que está ouvindo esta mensagem, está ouvindo o Evangelho de Cristo, que aponta para Ele, que te direciona para Ele, dizendo que Jesus é o Salvador. Então agora, eu te digo como João Batista disse no passado: olha para Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora o Evangelho te convida a olhar para Jesus. E você olhando para Jesus, você vai poder dizer a mesma coisa que Simeão disse: os meus olhos viram a tua salvação. Um dia todos nós haveremos de morrer. Hoje nós levamos os outros à sepultura, mas um dia também seremos levados. Mas antes de partirmos para a eternidade, aonde a nossa alma prestará conta diante do Deus dos céus e da terra, o qual pede conta para todos, todos nós então ouviremos a palavra de Deus. Estamos ouvindo, você está ouvindo, porque Deus está te dando uma oportunidade antes de você partir, e você não sabe se esta oportunidade é a última em tua vida. Mas antes de Simeão partir, os olhos dele viram a salvação. Assim como neste momento, você está ouvindo a palavra de Deus e você não sabe o dia e nem a hora em que você vai partir deste mundo. O dia em que
a tua alma partirá para a eternidade, para prestar conta diante de Deus. Então hoje você está ouvindo dizer que você deve olhar para Jesus e então você verá a salvação de Deus antes da tua partida. Assim como o pai e a mãe do menino ficaram admirados do que se dizia dele, assim o mundo se admira de quando nós falamos de Jesus. Porque o mundo está acostumado com palavras imorais, assuntos que não edificam, assuntos indecentes, totalmente impróprios. E quando se ouve falar de Jesus, admiram da gente dizer que Jesus é aquele que salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e ele leva para o céu. Se admiram de ouvir dizer que Jesus tem poder para perdoar pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós anunciamos a palavra de Deus porque sabemos que muito ainda haverão de ouvir e crer e aceitar a Jesus como Salvador e terão os seus pecados perdoados se essas pessoas se arrependerem de todo o coração. A partir desse momento passam a viver uma vida de bênção, a bênção de serem perdoados, a bênção de serem restaurados, a bênção de ser regenerados, passando a ser novas criaturas porque o Evangelho tem poder para transformar a vida humana. No texto ainda que nós estamos lendo, traz algo extremamente sério, dizendo que este menino seria destinado tanto para a ruína quanto para levantamento de muitos. Ora, diante de Jesus, todas as pessoas agora têm a oportunidade de fazer a escolha. Todos estão destinados a fazer esta escolha entre a ruína ou se levantar para a salvação. Você tem ouvido a palavra de Deus, tem ouvido o Evangelho, e agora chegou a hora de decidir. Porque este mundo pecador, onde a humanidade tem vivido intrínseca com o pecado, e o pecado faz parte da nossa natureza, somente Jesus perdoa, mas é necessário aceitar esta mensagem. A verdade é Jesus Cristo, salvação de todos os que nele crê. Jesus veio trazer a verdade absoluta de Deus, que não são as ideologias, mas é a verdade de Deus para este mundo pecador, a fim de que todos possam, por Jesus Cristo, serem salvos e justificados. Mas agora, nesta decisão, você decide se quer Jesus ou se quer rejeitá-lo. Se você quer receber a mensagem da salvação ou rejeitar a salvação. Então você terá, escolhendo para a sua vida a ruína ou se levantar para a vida eterna. Todos os que rejeitam a Jesus, onde encontrarão salvação? Em quem encontrará salvação se somente Ele é o único que tem poder para salvar e perdoar pecados? Se você decidir-se em rejeitar Jesus e viver, você vai continuar indo até o fim. Mas quando chegar o dia do teu último suspiro, a tua alma partirá para a eternidade, mas colherá ali a escolha que você fez enquanto esteve vivo. E aí a Bíblia diz que sobrará para você a ruína da condenação, a ruína do inferno. Você pode até dizer, eu não acredito no inferno, mas não importa. As coisas que Deus criou, não importa se a gente vai acreditar nelas ou não. Ali está, ali existe, ali é realidade e ponto final. Mas diante de Jesus Cristo, todos fazem escolha. E quem rejeita Jesus Cristo está rejeitando a salvação, sobrando apenas a ruína eternal para suas almas. Mas quem faz a escolha certa, faz o bom uso do seu livre-arbítrio e aceita Jesus como Salvador, diante dele reconhece que são pecadores e se arrependem, e pela fé genuína clamam o perdão de Deus, terão seus pecados perdoados. E então esses estarão se levantando para a vida eterna. Esses estarão se levantando para uma nova vida no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no texto em que nós lemos, se encerra dizendo que ele seria levantado, que este Jesus viria para ser alvo de contradição. É assim até os dias de hoje. Porque, na verdade, o Evangelho sofre oposição, porque a humanidade vive na escuridão das trevas espessas de seus pecados. A humanidade ama os seus pecados, ama as suas iniquidades, e tem prazer, se deleitam nas iniquidades da vida. Então, quando ouvem o Evangelho, sabem que são reprovados, porque o Evangelho é luz, e a luz incomoda as trevas. Então, quem ama o pecado não quer aceitar e se incomoda com o Evangelho, que os reprova. Mas você que está ouvindo esta mensagem, deixe esta posição em que faz oposição a Deus. Aceite a Jesus e passe para a luz. Saia das trevas e venha para a maravilhosa luz que é Jesus Cristo.
Escape da ruína da tua alma, porque se você tem que fazer a escolha, escolha, ao invés da ruína, levantar-se diante de Deus. E se levante agora para aceitar Jesus como Salvador. Se levante agora para receber a verdade de Deus, que é Jesus Cristo. Se levante para receber o Evangelho. Se levante para receber o perdão de seus pecados e a vida eterna para a tua alma. Faça a escolha certa. Se você aceitar Jesus, Ele te aceita, te recebe e te perdoa. Portanto, vinde ao Salvador e vinde hoje mesmo. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. No nome de Jesus Cristo. Amém.